Hoje, no canal Casos para Ouvir no Escuro, vamos falar sobre uma lenda brasileira muito conhecida no país e até mesmo fora dele. Conheceremos a lenda do corpo seco. A verdade é que existem muitos corpos secos espalhados por todo o território nacional. Obviamente, essas lendas ganham maior força nas regiões interioranas e mais afastadas em relação às grandes cidades. Neste caso, falaremos especificamente sobre o Robervaldo. O Robervaldo tinha seus 50 e poucos anos de idade na época em que tudo ocorrera, e era considerado um homem muito mau, em todos os sentidos, por todas as pessoas que o conheciam. Morava na mesma casa apenas sua mãe e ele, já que Robervaldo era tão ruim que nunca chegou a ter alguém que se interessasse por ele. Como também não tinha amigos, colegas e parentes que gostassem dele, viviam os dois sozinhos, e assim foi por muitos anos. Poderíamos elencar uma série de defeitos e falhas em sua personalidade. Mas para começar, vamos revelar que ele era muito ingrato e um péssimo filho, pois vivia maltratando sua mãe, que já era bem idosa e há muitos anos vivia acamada. Mesmo sendo bem velhinha, ele batia nela, deixava-a muitas horas sem água e sem comida. Como se não bastasse aquilo tudo, ele roubava todo o dinheiro da sua aposentadoria para gastar com bebidas e mulheres em locais de má fama, situados em beiras de estrada. Certa madrugada, enquanto voltava a pé, completamente bêbado, para a casa de sua mãe, na beira da estrada, Robervaldo foi violentamente atropelado por um caminhão, sendo jogado do alto de um precipício, ao lado da via. O caminhoneiro, tão mau caráter quanto ele, deu de ombros e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido, já que eram altas horas da madrugada, e o fato ocorreu num local escuro e deserto. 3 dias depois, o corpo de Robervaldo foi encontrado por acaso, por um catador de lenha que estava trabalhando ali perto, recolhendo galhos e gravetos para vender. Ele avisou a polícia sobre o acontecido. Esta, por sua vez, chamou o IML, e este último o deixou guardado em uma gaveta durante 1 mês, esperando que alguém viesse reconhecer o defunto. Como ninguém veio reclamar o seu corpo, ele acabou sendo enterrado como um indigente mesmo, numa manhã melancólica e desagradável, completamente esquecido e desprezado por todos neste mundo. No entanto, 7 dias depois do enterro, em uma madrugada fria e sombria, rasgada por uma nuvem densa de chuva, Robervaldo foi literalmente vomitado pela terra. O céu não o aceitou, e nem o diabo o queria no inferno. Até a própria terra o rejeitou, e ele foi obrigado a passar o resto da eternidade como mais uma alma penada no mundo, usando um corpo já bem adiantado no seu estado de decomposição e cada vez mais putrefato. Com uma aparência esquelética, apodrecida e demoníaca, atendeu a todos os requisitos para se tornar um corpo seco, e desde então vive pelas beiradas das estradas com o objetivo de provocar acidentes graves e fatais aos motoristas descuidados e menos avisados. Além disso, sempre que possível, visita a casa de filhos que cuidam de suas mães, para instigá-los a maltratá-las, como ele mesmo fazia com a sua própria genitora. Aquele corpo seco, todo retorcido e caindo aos pedaços, sempre retorna para sua cova, no lugar mais fundo e isolado do cemitério, toda vez que chega a aurora do dia.
Ali, ele entra em seu túmulo para dormir e esperar a escuridão chegar mais uma vez. Quando raia o crepúsculo da noite, o corpo seco é cuspido novamente pela terra e volta a assombrar as margens das estradas da região. E, para causar acidentes com caminhoneiros e outros motoristas durante a madrugada, ele fica grudado e bem escondido atrás das árvores, e quando o veículo passa pela estrada, ele se enfia em sua frente, assustando o motorista, que, para desviar dele, acaba batendo seu veículo e muitas vezes morrendo. Corpo Seco também ataca pedestres, caçadores e pessoas que gostam de acampar na sua região, escondendo-se em grutas e árvores ocas, ou subindo em árvores bem altas. Ali, ele fica esperando até que a vítima passe. Quando algum pedestre desavisado chega, ele o agarra com as suas mãos esqueléticas e as unhas afiadas como garras, e os abraça forte até esmagar seus ossos. Cada pessoa que o Corpo Seco consegue matar, ele leva, no crepúsculo da noite, para sua cova, a fim de se alimentar daquele corpo. E assim ele continua, por toda a eternidade, em um ciclo sem fim, saindo todas as noites na tentativa de se alimentar da morte de pessoas inocentes, para, na próxima noite, continuar a matar e aterrorizar todos aqueles que conhecem a sua lenda.